Leandro Demore e sua grande guerra. Leandro, prazer receber você aqui. Eu sou fã há muito tempo do teu trabalho. E aí, há algumas semanas, eu não sei o que aconteceu, você saiu do Intercept e lançou aí um projeto solo. Aí eu falei, mas caramba, o que aconteceu? Eu estava até ouvindo a sua live outro dia aí, alguém perguntou, Leandro, você saiu do Intercept? Você falou, sim, saí. E não deu detalhes. Aí eu fiquei, mas o que será que aconteceu? Então eu vou, uma pergunta que não pode deixar de ser feita, né? O que aconteceu? Porque eu sempre você acompanha o Intercept desde o começo, né? E eu tinha escutado um podcast há alguns anos, não sei, não me lembro onde agora, que você falava do seu trabalho na Itália, que você tinha escrito um livro, aí você voltou para o Brasil, um tema simples, né? Coisa nossa, máfia, né? Uma coisa para escrever e sair corrido, né? Da Itália. A gente vai falar sobre tudo isso também. Mas eu queria te ouvir aí como é que foi essa. E sempre me parece aquela coisa assim, que aconteceu já comigo em alguns empregos, né? A melhor coisa do mundo foi ter entrado nesse trabalho e a segunda melhor coisa do mundo foi ter saído desse lugar para fazer outro projeto. Não sei se é mais ou menos isso, então estou aqui especulando, mas vou deixar você, a fonte primária, explicar aí ou contar o que você puder falar sobre essa o novo desafio, essa jornada, né? O que houve que você saiu do Intercept? Cara, obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. A gente se segue aí no Twitter faz um bom tempo, né? É, E, bom, eu, como diz um amigo meu há muito tempo, né? Leandro, abrace a impermanência, né? As coisas elas não duram, né? Nada dura, né? E foi realmente um fim de ciclo, né? Obviamente que depois de 5 anos tocando uma redação, desde que eu cheguei no final de 2017, né, praticamente do zero, né, o site era muito pequeno ainda e teve uma reformulação muito grande no começo também, e aí a gente passou aí por três grandes ondas, né, 2018, uma eleição muito tumultuada, depois a gente teve Vaza Jato em 2019, né, e depois pandemia. Então, e para mim, como alguém que estava tocando a redação também, tocar a redação de longe ficou muito difícil, né? Foi um tempo de muita dificuldade assim de conseguir fazer jornalismo e ainda assim tocar a rotina diária de uma redação, administrativa de uma redação, né? Burocrática de uma redação. Então isso foi muito desgastante para mim pessoalmente, né? E culmina também com a questão da minha segurança pessoal, da minha família, várias questões que obviamente muito difícil de abordar isso publicamente, né? Não, mas assim, foi restringindo muito a minha vida nos últimos anos, né? A minha por causa de rotina. ameaças, haters. Exatamente, né? A partir do momento que eu me torno uma personalidade pública, eu não era acostumado com isso, né, cara? Na verdade, eu sou um jornalista de texto, né? A minha carreira toda, assim, eu trabalhei em revista, eu comecei trabalhando em jornal, gosto muito de rádio, trabalhei muito em rádio também, mas, assim, a maior parte da minha carreira é uma carreira mais literária, né? Tem um livro escrito, né? Então, assim, eu nunca, desde a universidade, eu nunca me preparei para ser uma personalidade pública. Nunca trabalhei com televisão, nem nada disso, né? Não era a minha indicação de carreira. E aí, com a Vaza Jato, inevitavelmente, né? Em poucos dias eu me torno uma personalidade pública. E isso acarreta várias coisas ruins, né? Então, assim, tivemos que mudar rotinas, tivemos que mudar coisas do nosso dia a dia, na nossa família e tal. Então, isso tudo ao longo dos anos, são coisas que vão realmente limitando a sua liberdade, né? De uma forma geral, assim. Então, chegou num ponto que realmente foi uma avaliação familiar, assim, de tomar um outro rumo. E a minha esposa também me ajudou muito nisso, né? Falou, cara, você não tá feliz, você tem que pensar em outra coisa. Claro que pesa muito a questão de carreira, salário, grana. Obviamente, a situação inicialmente hoje é muito pior do que quando você está empregado e tal, né? Tem uma questão também de posição, de você ser editor de um site, né? Você tem ali uma posição de relevância e tal, não sei o quê. Mas isso tudo aí pesou muito menos do que realmente tentar dar essa virada. E, na verdade, o que eu estou fazendo agora é um movimento de voltar um pouco
as origens das coisas que eu sempre gostei de fazer na internet, né? Eu sou um cara que, desde o começo da internet, estou por aí, né? Desde o final dos anos 90, né? E quando surgiram os blogs, abracei imediatamente, né? O poder de autopublicação, a revolução que os blogs proporcionaram para a gente na época, a possibilidade que você tinha de fazer coisas que não seria só trabalhar no jornal A, B, ou C ou D, ou só na rede de televisão A, B, C ou D. Então aquilo ali fez a minha cabeça de um jeito, né, absurdo, assim. Então, e eu estava com muita vontade de voltar a fazer isso, voltar a fazer newsletter, que é uma coisa que eu gosto, voltar a fazer blog, poder ter mais liberdade, inclusive, de ser eu mesmo, de comentar outros assuntos, de não estar muito atrelado, mesmo que eu tivesse total liberdade no Intercept, você representa uma turma, né? Você não pode sair falando qualquer coisa, né? Então, assim, e para mim isso faz muita diferença, de fato, assim, sabe? Então, diria que foi muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? Das que podem ser ditas, digamos assim. Talvez tenha algumas que não podem ser ditas ou serão ditas no futuro, mas isso, essas assim são bem importantes da decisão também. Tá. E como é que foi a reação lá? O pessoal já esperava? Eu não sei como é que é a estrutura do Intercept, né? Eu sei do começo que tinha lá o Glenn Greenwald, e também a saída dele deixou todo mundo um pouco perplexo, né? Ele sempre muito incisivo, né, nas afirmações, e hoje virou um colunista da Fox News praticamente, né? Fox News praticamente. Eu sei que também não vou te constranger aqui para pedir comentários sobre isso, porque é um colega, né? Não sei qual é a relação que vocês têm aí, mas como espectadores, como leitores, como pessoas que acompanhavam e acompanham o trabalho do Intercept, ficou tudo muito confuso, né? Muita confusão, e nem sempre as informações que acontecem, né? Os fatos, né, chegam corretamente para as pessoas. Mas aí o Intercept, você estava como diretor de redação, e essa saída como é que foi? O pessoal recebeu bem? Foi surpreendido? Eu imagino que já devia ser evidente assim, meio um sinal de desgaste, né? Você vai ficando cansado ao longo dos tempos e talvez já imaginassem que isso fosse acontecer em algum momento. Foi mais ou menos isso? O que você pode contar? Eu acho que teve uma reação mais natural mesmo, assim, as pessoas também. E eu sempre tive uma relação muito transparente com a equipe, né? Eu nunca fiquei, sei lá, eu não tinha uma sala minha na redação, nem nada, assim. Então as pessoas também elas vão sentindo, né, as coisas, né, para onde as coisas estão indo. E então acho que não foi uma grande surpresa no fim das contas, né? E na verdade assim, eu tinha na minha cabeça uma ideia de sair de um modo que deixasse o site estruturado também, né? Porque principalmente depois da saída do Glenn, o site acabou ficando muito dependente da minha presença e até da minha figura pública e tudo, né? E eu sempre achei isso ruim, tanto para mim quanto para o site, né? Para De mim, personalizar, né? Porque você acaba virando uma celebridade e aí o jornalista fica acima da notícia, né? e você também acaba sendo. Você acaba recebendo toda a carga sozinho. Isso acontece, né? Isso acontecia com o Glenn e acabou sendo transferido para mim. Você recebe tudo que acontece no site é você, sabe? E não é assim. O site são 30 pessoas, pessoas com independência para fazer suas coisas, né? Então, toda a carga negativa também acaba recaindo sobre você. O peso é maior, né? Você tem que carregar o piano mais sozinho, publicamente, né? E isso é difícil de você quantificar e difícil de você explicar também, né? E ao mesmo tempo, não seria interessante para o site que ele ficasse assim, tivesse uma dependência total da minha figura, etc e tal, né? Apesar de eu achar que a simbiose ali era muito boa, assim, a simbiose da marca Intercept com a minha tocada ali, eu acho que foi uma coisa que funcionou muito bem, né? Acho não, é uma coisa que evidentemente funcionou, né? Senão não estaríamos aqui conversando, né? Consegui dar a minha contribuição ali, dei um direcionamento, dei um jeito de se expressar, de se posicionar, de reagir, né? Isso tem muito da minha personalidade, lógico, ali, né? Não poderia ser diferente com o cargo que eu ocupava ali, né? Mas
ao mesmo tempo, eu sentia que quando eu saísse, eu teria que também ter uma certeza, não vou dizer, né? Mas eu teria que ter pelo menos uma impressão bem sólida de que o site estaria bem, né? E o site hoje, o Intercept hoje é um site que, quando eu cheguei, tinha 5 funcionários, 6 talvez, né? Eu fiz uma reformulação bem no comecinho, né? Nos primeiros meses que eu cheguei, chegamos a ficar em 3 pessoas na redação. Eu batia a matéria Caramba. de dia e contratava gente de noite, né? E quando eu saio agora, a gente está falando de um site que já tem aí 30 pessoas, é um site que tem um crowdfunding super estruturado, né? Tem estrutura jurídica, estrutura administrativa, né? Tem aí, os números são públicos, né? Sempre foram, quiser ver lá no Catarse e tal, mas é um site que hoje levanta aí 5 milhões de reais por ano com financiamento coletivo. Então, assim, eu não me sinto assim, eu me sinto muito feliz em pensar assim, eu entrei, fiz a minha história, deixei a minha marca Um bom e legado, por né? bem, né, o meu legado e agora espero que isso seja levado adiante, né? Assim, tem uma máquina funcionando aí, né? O Intercept não Uhum. depende mais de mim, não depende mais do Glenn, o Intercept agora tem sua vida própria, né? E que bom, né? Tomara que o próximo Sim. editor executivo consiga aproveitar essa estrutura que está montada Esse também, né? cargo que você ocupava ainda está vago. Até onde eu sei ainda está vago. Sim. Tá. Bom, então, É. feito esse disclaimer aí, vamos para os novos projetos. Você tem agora uma newsletter que eu vi aqui pelo Substack. Tudo isso me interessa muito também, porque a gente estava falando fora do ar aqui, são coisas que eventualmente eu vou me enveredar também. Estou usando, inclusive, você de cobaia aqui como modelo para coisas que eventualmente eu possa aproveitar. Você lançou, então, tem um canal no YouTube, que é o Leandro Demore, vou até colocar aqui. Ó, Leandro Demore. Tem aqui, você faz apresentações aí, inserções terças, quartas e quintas, como você mesmo falou numa live, uma semana parlamentar, né? Praticamente. Tem aqui os Isso, vídeos, as pessoas podem se inscrever. O join aqui isso. deve ser para contribuir, né? Para botar a mão no Isso a bolso. gente começou, a gente Tal. começou ontem, na verdade, o Join. Eu estava vendo lá a tua apresentação, e aí são 3 vezes por semana, 1 da tarde, né? Você deixou claro que isso pode mudar, né? Vai depender. É uma coisa legal que é a interação também com as pessoas que acompanham o seu trabalho e apoiam o seu trabalho. E você tem a newsletter e você tem um canal no Telegram, que eu ouvi você falar. Agora, como é possível isso? Porque são basicamente Telegram, especialmente nessas redes sociais, são pequenos vampiros, né? Que eles vampirizam a gente e você tem que ficar ali. As pessoas têm uma demanda enorme, né? Eu faço o podcast roteirista, às vezes demora. Ele não tem um dia certo, não. Geralmente eu faço entrevista e edito e publico, né? Mas as pessoas têm aquela expectativa. Cadê? E aí, não vai ter outro? Sem ter ideia do trabalho que é produzir um conteúdo de qualidade. Por um lado é bem bacana, mas eu faço tudo sozinho, né? Eu vi que você falou que faz tudo sozinho, então você está aprendendo essas ferramentas aí de ter um mini estúdio em casa, inserir legenda e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada, desse desafio, como é que é ter esse canal, o que você teve que aprender, você tem uma equipe, você está sozinho, e como é que você arranja tempo para gerenciar tudo isso? Eu lembro que você tinha feito uma postagem quando saiu do Intercept, eu não sabia o que era ter tempo livre, né? Mas pelo que eu estou vendo, você não tem tempo livre, né? Fala um pouco aí dessa confusão toda que você armou para você mesmo. Eu continuo sem saber, cara, do que é tempo livre. Mas eu vou te falar que nunca me preocupei em trabalhar muito assim. Eu sou, na verdade, trabalho muito mais do que eu gostaria. É, mas agora é diferente o tempo. Assim, por exemplo, ontem eu terminei o programa e fui caminhar pelo bairro. Fazia muitos anos que eu não fazia isso. Muitos anos que eu não fazia isso. Fui caminhar pelo bairro. Tem um sebo aqui perto de casa que eu gosto de ir lá olhar coisa. Não posso comprar nada, que a minha mulher não me deixa mais comprar, né? Disco e livro, pelo amor de Você Deus. está proibido também? Eu também estou há vários anos proibido.
Eu tô vendo o seu cenário, eu posso imaginar por quê. E eu posso dizer publicamente para a pessoa que te proibiu que ela está correta, inclusive. Mas tava me fal... é diferente, né, cara, você ter que lidar com vários problemas de uma redação e você ter que lidar com... O meu trabalho hoje é produzir o meu trabalho. E não me importa se eu trabalhar mais para isso. É muito diferente, entendeu? E eu... Tem algumas coisas, assim. Eu, eu gosto de trabalhar sozinho também, tem isso, né? Eu gosto de trabalhar sozinho. Eu gosto de trabalhar com projetos de longo prazo e preparado e tal, mas eu também gosto da adrenalina do curto prazo, então para mim é legal botar um programa no ar na terça-feira, 12h20, eu não tenho pauta ainda direito, e eu ali no final pensar numa coisa e fazer a mágica, eu gosto disso, né? E na verdade eu tô fazendo coisas que eu já tinha o hábito de fazer, né? Newsletter é uma coisa que eu faço há muito tempo, né? Eu parei durante os anos do Intercept porque não tinha como, né? Mas assim, eu faço há muito tempo newsletter. Essa newsletter, A Grande Guerra, é uma newsletter que eu tenho há muitos anos, né? E antes dela tive outras newsletters também, né? Isso aí para mais de 10 anos, né? Ah, então isso já é algo, o nome, inclusive, é antigo já, não é uma O coisa que você nome A Grande criou para Guerra agora. isso, A Grande Guerra é um nome antigo ainda, que eu... Tem um filme italiano chamado La Grande Guerra, né? Que é sobre a Grande Guerra é a Primeira Guerra Mundial, que é a guerra que mudou o mundo de fato, né? Então, um tempo que eu morei na Itália, 2008, 2009, foi ali nesse momento que eu concebi essa ideia e tal, e comecei a mandar alguns e-mails, etc e tal. E aí, o que eu tive que aprender mais é a questão de YouTube, de vídeo, né? Porque eu nunca fui uma criatura de vídeo, né? É, sempre fui. Eu comecei no rádio e em jornal impresso. Então, assim, o rádio me facilita, porque eu faço um programa hoje de 1 hora sozinho, então é uma coisa que não é fácil você segurar a peteca sozinho, mas o rádio facilita com que você consiga ter tempo, né? Os tempos, os respiros, os engates de conversa, né? As antecipações, as pausas, que você consiga mudar de assunto sem perder o fio. Então, isso eu devo muito ao rádio, que é uma coisa que eu sou apaixonado, inclusive até hoje, né? E, então, mas claro, a parte técnica é uma parte muito mais nova para mim, né? Então eu passei um tempo de estudo aí, né? Passei meses aí, a minha família é testemunha, madrugadas insones inteiras revirando o YouTube para assistir tutorial, quais são os softwares de transmissão, como é que faz a vinheta, como é que puxa a musiquinha, como é que muda de cena, como é que faz a transição de cena. Então eu fui me aprimorando mais no autodidatismo mesmo, assim. Comprei alguma coisa de equipamento, muita coisa eu já tinha em casa, né? Porque eu venho acumulando equipamento ao longo da minha carreira, desde. Sei lá, eu tenho equipamento, eu tenho microfone aqui em casa que tem 25 anos, por exemplo, pra você ter uma ideia. A câmera que eu uso hoje é uma câmera que eu comprei em 2009, né? Que eu tenho ela até hoje, uma câmera Sony profissional e tal, que tava sempre por aí, tava esquecida ali, coitadinha, tava sem Só uso, né? preciso ver isso, que eu uso a câmera aqui do laptop, né? Que é uma Eu qualidade boa e tal, mas... não, tem uma qualidade boa, claro, mas como eu tenho essa câmera profissional, né, acabei optando por ela. E aí é isso, assim, é uma coisa que, se as pessoas enxergarem de fora, é mais ou menos como é o rádio FM, né, que você faz tudo ali, né, você opera a mesa, você bota música, bota os comerciais e tal. Hoje em dia é muito mais automatizado. No meu caso é mais artesanal mesmo, né, a única coisa que eu tenho, daí, claro, no backstage eu tenho apoio, né? Tenho duas pessoas que me ajudam. Uma pessoa me ajuda mais, na verdade, na parte de design, porque o YouTube demanda muito, você tem que desenhar as thumbnails, botar o título nos negocinhos e tal, não sei o quê. Eu faço uma boa parte dessas coisas, mas uma outra parte tem um designer que me ajuda a desenhar isso, né? E aí aqui viramos uma empresa de casal, né? A minha esposa está no backstage fazendo, organizando agenda também, entrevista, né? Esse nosso papo aqui, você falou com ela, né? Assim, A porque aí, Ana Maria, obviamente, não ia conseguir. esposa, A Ana tá olha, eu não tocando a coisa sabia, aí. ela manteve uma questão bem profissional, assim, e tal, e... É. Eu só falou assim, no dia Mas, tal ele pode. Eu já senti mas um também a certo questão da saída poder, do assim, Intercept tem muito a dela ver com sobre isso. você, né? É,
Tem poder, tem total poder, inclusive. Aí só uma dúvida, Mas esse movimento tem muito a ver. Você transmite pelo YouTube Desculpa. direto? Eu uso um software de transmissão que é o OBS, que é um software grátis, né? E aí você faz pelo OBS, fica tudo mais fácil lá de montar e tal. Você já pode deixar a coisa meio pré-montada, o que você vai mostrar na live e tal. Aqui a gente está Assim, fazendo aí ele está vinculado ao YouTube, né? Eu estou no StreamYard Isso. aqui, só Você tá que fazendo como no a gente está StreamYard. gravando, né? Não é ao vivo. Aí se for mais de 1 hora, ele não me deixa jogar direto. Aí eu tenho que editar, tem Entendi. umas malandragens aí que os caras fazem e tal. E aí você tem que. Mas você pode fazer direto no YouTube também. Eu, durante a pandemia, fiz várias lives em casa, né? Domingo de noite, estava fazendo algumas lives em casa e tal, né? E estava fazendo pelo YouTube direto, né? Hoje em dia ficou muito mais fácil, né, cara? Assim, a gente está vivendo, na verdade, em 2009 eu comecei a fazer um mestrado na Universidade de Urbino, na Itália, sobre mídia e tecnologia, né? E acabei não concluindo o mestrado, mas eu consegui escrever um artigo ainda na época do mestrado, que depois virou um livro que foi publicado lá, né, um livro de artigos e tal. E o meu artigo, ele era sobre o One Man Band, que é aquele homem que toca bateria e Todos os saxofone tudo instrumentos. junto, assim. Exato. Mas não era o One Man Band do jornalismo, era sobre jornalismo, né? E sobre, veja, estamos falando de 13 anos atrás, né? Era sobre a capacidade que teríamos como jornalistas, que na verdade era um desejo meu na época, de você ter equipamento, software e hardware e você ser capaz de fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Então, o que eu estou fazendo hoje é um encerramento de um grande ciclo de desejo meu, na verdade, assim. Porque nesses 13 anos, entre o momento que eu escrevi o artigo e hoje, a gente teve um barateamento absurdo da tecnologia, né? A gente teve um barateamento absurdo do hardware, porque você não conseguia comprar uma câmera profissional 10 anos atrás com menos de $20 mil. É verdade. Ninguém. Né? E você não conseguia. E a gente teve, além do barateamento do hardware e de uma democratização, se assim pode se chamar, do acesso às tecnologias de transmissão, a gente teve uma evolução em escala exponencial da capacidade de transmissão de dados pela internet. Então, Se quando você essas quiser duas pegar coisas se um exemplo extremo, você encontrar, pega, você usa um celular e você faz isso que a gente está fazendo aqui. pô, é isso. Quando eu comprei meu primeiro smartphone, lá em 2008, que era um Nokia N97, que inclusive eu tenho até hoje, meu filho fica brincando com ele aí, tá quebrado, obviamente, né? Eu conseguia Não acessar fala na para ele, época. não fala isso para ele. O Não quê? conta para ele que está quebrado, não conta. Não, não vou contar. Eu deixo ele achar que tá funcionando, ele fica me ligando e Isso. tal. E, cara, na época eu lembro os aplicativos que eu consegui usar morando fora, né? No Brasil não tinha 3G ainda, eu acho. Na Itália já tinha o 3G e tal. Então eu conseguia usar o Twitter pelo celular, conseguia postar fotos no Flickr Grande e Flickr. usar grande Flickr, inclusive tem várias fotos lá ainda, e conseguia usar mensagem, não tinha nenhum aplicativo de mensagem ainda. Não, era basicamente isso. Não tinha aplicativo de YouTube, não tinha, cara, não tinha banda para transmitir vídeo. Isso não existia, né? Então, quando a gente tem um encontro do barateamento do hardware com a capacidade de transmissão de dados, a gente tem isso que a gente tem hoje, né? E que é maravilhoso, né, cara? É claro, dá trabalho, pô, com certeza. Olha tudo que eu estou fazendo, né? Eu mando uma newsletter, eu tenho um programa ao vivo, eu tenho que alimentar minhas outras redes sociais, eu faço vídeo para TikTok, eu faço vídeo para Instagram, eu passo o dia inteiro no Twitter, né? E além de tudo, eu tenho que ler notícia, tenho que me informar, tenho que fazer minha Claro, pauta, claro. né? Mas eu acho que é uma coisa que também está muito no começo, sabe, Carlos? Eu acho que assim, se a gente entender como isso funciona e tiver uma mínima estrutura por trás, pô, alguém que cuida aqui da parte de design, faz os cortes do canal, beleza, então eu não preciso mais me envolver nisso. Então, alguém que faz isso, eu acho que dá para você ter uma carreira
muito, muito independente também, sabe, cara? De não ficar pensando, pô, mas se eu falar isso, eu não trabalho mais em tal lugar. Se eu falar aquela coisa, eu nunca mais vou ter emprego em tal empresa. O mercado de jornalismo é muito limitado, né? Então dá Super, uma. super. Eu acho que tem uma, tem uma coisa aí, entendeu? Tem uma coisa legal aí rolando. Eu não sei se está nos seus planos, mas aí já vai ficar a ideia. Eu confesso que eu só lancei o canal no YouTube porque é uma forma de monetizar e as pessoas adoram assistir vídeo, né? Eu curto Isso. mesmo é o áudio. Você não está pensando em lançar um podcast com o áudio das lives? Que você arrasta lá, o próprio programa separa o vídeo do áudio e você tem um podcast disponível ali. Eu gostaria muito, por exemplo. Cara, é uma ideia também de fazer isso, né? Exatamente. A gente, eu acho que possivelmente vai jogar esse áudio nas plataformas aí logo, mas primeiro porque é uma coisa a mais para fazer trabalho. Então, por enquanto, eu estou Exatamente. evitando de fazer isso, né? E segundo que eu quero, nesse primeiro momento, também testar muito a plataforma YouTube, assim, sabe? Então, tentar jogar o maior número de pessoas para lá primeiro, assim, para a pessoa não pegar o hábito Hum. de ouvir a Grande Guerra no Spotify ou em outro lugar. Eu quero que ela tenha esse hábito no YouTube. E depois a gente expandindo. E, ao mesmo tempo, eu sou muito a favor desse cross-platform que chama, né? De você usar todas as plataformas. Eu sou muito receoso de ficar na mão de uma plataforma só. Nunca fiz isso, não pretendo fazer isso, focar toda a minha carreira num lugar só, só Porque aqui, por só alguma lá. razão te derrubam, já era, né? Já era, você não sabe o futuro, né? Então, é importante pensar nisso também, né? Agora, falando um pouquinho, já é jornalismo, né? Você agora pode se considerar o tal do jornalista independente, né? Que é um termo que, em geral, usam para aquele jornalista que não consegue mais emprego ou não está em redação, né? Nos grandes veículos. Né? Esse cara, eu não sei, você tem quantos anos? 41. Então, eu tenho 52, né? Já estou uma década aí na sua frente, né? Não existe gente da minha idade em redação. Ou o cara galgou os cargos todos e ele é da direção, é um editor executivo, ele já está totalmente alinhado com a linha editorial e de pensamento dos donos do jornal. Eu lembro que não vou citar nomes aqui, mas já trabalhei em alguns veículos e que cheguei a ocupar algum cargo assim de chefia intermediária, né? E aí você passa a gerenciar a equipe, mas é uma coisa para quem tem estômago, né? Porque eu me lembro assim que eu fui promovido, fui chamado para uma reunião com o diretor de redação. Primeira pergunta, ele assim, quem é que você demite aí da sua equipe? E aí, assim, outra reunião que era, chegava lá, estava o diretor do jornal e o assessor e os diretores de uma empresa de telecomunicações para pautar uma matéria contra o concorrente e tal. Aí você fica ali, é uma coisa muito cruel. Então você tem que ter estômago, você tem que estar disposto a mudar de lado, ou você pede demissão, né? Porque você não tem como se recusar a fazer uma É. ordem verbal direta e presencial, né? E aí entra, você vai naquele dilema, né? Você tem contas para pagar, você tem boletos, você tem filhos, e é uma coisa cruel porque você começa a ver assim, até onde eu vou conseguir dobrar a espinha para continuar empregado. E chega uma hora que não dá mais, né? Tem gente que consegue, que fica, e aí eu acho que muito do que a gente assiste, escuta e lê na mídia tem a ver com isso, né? E aí tem essa expressão também, o blogueiro, né? O fulano é blogueiro, que é uma forma, eu acho, de diminuir o trabalho do profissional. Eu sou jornalista profissional desde 1991, quando eu me formei. Meu registro, na verdade, eu peguei em 93, quando eu mudei para São Paulo, que eu sou do interior do estado do Rio, de Campos, nos Goitacazes. E eu sou sindicalizado aqui no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, tenho a minha carteirinha de jornalista, e eu fico muito incomodado quando eu vejo na TV e tal, o blogueiro, não sei o quê, que é uma tentativa de diminuir o trabalho das pessoas, como se fosse o blogueiro Leandro Demore agora, ou influencer. Eu sou jornalista. Por acaso, eu uso essas plataformas para divulgar o meu trabalho.
tá na internet, está no podcast, o podcaster, o youtuber, né? Então agora o Leandro é youtuber, né? Virou youtuber. Não, eu acho que você é um jornalista que usa as ferramentas disponíveis, as plataformas, para alcançar o maior número de pessoas possível. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Falei muita bobagem aqui, o que você acha? Não, eu concordo com você, inclusive eu já falei publicamente essa questão da demonização do blogueiro, né? Eu acho isso aí uma estupidez, Você congelou aqui, que, Leandro. que Congelou uma e parte... Os blogs, congelou. cara, eles mudaram o mundo. Espera aí um pouquinho, Leandro. Aqui você congelou. Voltamos? Logo depois da minha pergunta, congelou e ficou parecendo que você não concorda com nada e me Ah, bloqueou. pera, voltou? Voltou? Voltou. Tá. Então, não, eu concordo muito com o que você falou, porque, inclusive, eu já falei publicamente sobre a demonização dos blogs, né? Essa coisa do usar o blogueiro como se ele fosse um subjornalista, né? Cara, os blogs mudaram o mundo. Nos Estados Unidos até hoje tem bloggers famosíssimos. Você não é um problema nenhum você ser blogueiro. Pelo contrário, eu prefiro ser blogueiro do que ser várias funções em jornal e editoria de chefia, etc e tal, inclusive, né? Se é pra gente O entrar nesse próprio assunto. Glenn, quando ele lançou aquelas matérias primeiras lá do Snowden, ele não era tipo um blogueiro assim? Ele era um blogueiro, ele tinha um blog no The Guardian. É um jeito idiota de olhar a comunicação. Os blogs são muito mais revolucionários do que qualquer outro meio de comunicação é hoje em dia. Eles são graças à criação do blogger por um cidadão chamado Evan Williams, que não por acaso depois foi o mesmo cara que criou o Twitter, né? A gente pôde ter pela primeira vez na história da humanidade a chance de fazer self-publishing. A gente não podia fazer isso sem uma prensa, sem ser dono de maquinário, sem ser dono de bens de capital. Isso é uma revolução em termos de processo histórico, em termos de discussão sobre o próprio capitalismo da nossa profissão, né? Antes, para você poder ter um jornal, você tinha que ter uma prensa, você tinha que ter um parque gráfico. Para você poder ter uma rádio, você tinha que ter uma antena, um estúdio, para televisão também. Então você tinha que ser dono de bens de capital. Com a invenção do blogger, esse jogo muda radicalmente, né? É claro que você tem que ter um computador e tal, mas olha a escala de investimento que você tem que ter, né? Então você começa a ter uma verdadeira revolução na comunicação no mundo todo, né? Mas sabe por que isso foi usado? Eu acho isso um erro do jornalismo. É corporativismo. Porque isso foi muito usado com o inquérito das fake news, etc. e tal, quando prenderam alguns jornalistas, e aí parte da imprensa parece que não queria chamar aquelas pessoas de jornalistas, como se fosse assim, se fez alguma coisa errada não é jornalista. Ué, gente, teve Como um ex-diretor de anestesista, redação esse de um anestesista jornal estuprador brasileiro. aí, esse anestesista estuprador, ele é um médico. Então agora não vamos chamá-lo de médico, ele vai ser É uma um outra médico. coisa, né? Isso, exatamente. O que ele não é, então? Tem a versão blogueiro para médico, sei lá, É. né? Residente, sei lá, o quê? Vamos usar outra coisa. Não, né, gente? Os jornalistas que foram presos aí nos últimos tempos no Brasil, né? Por estarem ameaçando ministros do Supremo, etc e tal, eles são jornalistas. Eles não são outra coisa, né? Então, eu acho uma abordagem errada, uma abordagem elitista, antiga, equivocada, ruim para o jornalismo, ruim para o setor da comunicação, né? Você demonizar uma palavra, assim, blogueiro. Pô, o que é isso, assim, cara? Eu me considero blogueiro hoje, até hoje me considero blogueiro. O que eu faço na minha newsletter é blogging puro. E eu acho do caralho, acho foda pra caralho, acho mais legal do que muita coisa que eu vejo na televisão e não sei o quê. Vou começar a chamar então quem trabalha na televisão o quê? De televiseiro? Televisoreiro? A gente vai começar a diminuir assim? Não, né? Então eu acho que falta ter essa noção, assim, sabe? E para mim isso aí só cheira corporativismo barato, assim. Bom, e me diz uma coisa, você no canal agora, lógico que muda, não sei se muda totalmente, aí você vai me corrigir. O tipo de trabalho que você fazia, o tipo de cobertura, você vai focar mais agora em análise ou vai fazer também reportagens? E
a gente fala em reportagem dá um trabalho danado, você leva dias, semanas, meses para poder apurar, às vezes um ano, né? E às vezes você, para avançar na reportagem, naquela investigação, você precisa se dedicar integralmente, não pode fazer outras coisas. Eu acho que, pelo que eu vejo, se você tem um canal e está 3 dias por semana, pelo menos, ali ao vivo, isso te restringe a fazer outros tipos de apuração. E eu queria saber, é uma coisa que viveu comigo quando eu saí. Eu já trabalhei na Correio Brasiliense, na revista Época, na Agência Globo, Gazeta Mercantil, né, na Jovem Pan, inclusive fui redator do Jornal da Manhã, entrava às 11 da noite, quando a Jovem Pan era uma outra coisa ainda, lá em 1993, saía às 6 da manhã, e agora a reportagem ela vai para uma outra, por um outro caminho, né? Como é que você vai... E assim, quando eu saí de algumas redações, era nítido, assim, fontes deixavam de atender, deixavam de falar, falavam comigo porque eu estava vinculado àquele veículo. Não sei se você já sentiu isso. Lógico que hoje o Leandro Demore é uma marca também, né? Não vamos ser modestos aqui, a gente tem que dar o tamanho correto do trabalho das pessoas. Você percebeu isso de pessoas que pararam de falar com você ou não vão querer mais dar informação porque você está numa outra agora, num outro caminho? E que tipo de jornalismo é o que você vai fazer? Mais de análise ou haverá espaço para investigações? Cara, de acesso a fontes, assim, não senti diferença, até porque eu acho que os tempos são outros também, né? As pessoas estão mais abertas a ter, enfim, um relacionamento do jornalista-fonte que não dependa só do veículo. Acho que isso também mudou essa percepção, né? Claro que, mesmo, na verdade, assim, eu sou um jornalista que nunca deixou de fazer reportagem, desde que eu comecei. Eu sempre fiz. Eu sempre, de algum modo, consegui manter uma parte do meu dia útil de trabalho para produzir reportagem. Mesmo que em alguns períodos da minha carreira, por exemplo, quando eu estava escrevendo meu livro, claro que ali teve um ano ali que eu publiquei uma matéria, duas, foi o que deu, né? Peguei reportagens um pouco mais de fôlego, um pouco mais longas e gastei mais tempo naquilo, e né, porque também não tinha espaço. Mas eu nunca deixei de fazer reportagem, nem mesmo quando eu era editor executivo do Intercept, que era um trabalho que me ocupava de sobremaneira, né? Óbvio, o dia todo, com questões alheias ao jornalismo, muitas vezes, né? Questões administrativas, burocráticas, enfim. Mas mesmo no Intercept, se você for ver, eu publiquei muita reportagem no site, muita reportagem, muito além do que eu imaginei que eu ia conseguir fazer, inclusive, né? Agora, qual que é a minha ideia? A minha ideia é fazer reportagem também em paralelo ao programa no YouTube. E essas reportagens eventualmente serão também o suco da newsletter, né? Então a newsletter não vai ser só análise do que está rolando e tal. Também vai ter informação exclusiva e tal ali, né? Essa semana mesmo, nas últimas 2 semanas, na verdade, eu acompanhei com muito interesse um caso que estava acontecendo nos Estados Unidos, de uma emenda dos democratas que queriam restringir a cooperação com as Forças Armadas brasileiras, né? Caso os militares brasileiros interferissem nas nossas eleições. Eu passei os últimos 10 dias fazendo reportagem, ligando para a fonte, tentando entender o que está acontecendo, que dia vai ser a votação, como é que está o humor aí, qual é o bastidor, o que diz o documento, onde é que eu consigo o vídeo. Trabalho de reportagem, né? Um pouco trabalho de produção, um pouco trabalho de reportagem. E consegui mesmo aí, a duras penas, fazendo tudo isso, tá dando esse caso, né? Na frente aí da imprensa brasileira no geral, né? Que eu não sei se não cobriu ou se não conseguiu, enfim. Mas eu consegui fazer o meu trabalho de reportagem. Então, assim, eu acho difícil que eu vá conseguir me afastar disso, porque é realmente uma coisa que eu gosto, né? Contar histórias. Então, basicamente, isso vai ser feito. Obviamente, agora que com o canal de vídeo, eu vou tentar fazer reportagens em vídeo também, né? Que é uma coisa que eu nunca parei para produzir, para fazer, né? Fiz algumas coisas aí uns anos atrás, muito experimentais, né? E quero retomar isso também, tentar encontrar uma linguagem também diferente de contar histórias em vídeo,
né, que não seja a linguagem da televisão, tentar achar um outro caminho também para fazer isso, né? Então eu diria que vai permanecer isso, né? Eu não vou conseguir parar de fazer. Não, bacana. Agora, uma outra coisa que foi também um dos motivos pelos quais eu queria falar com você é o assédio jurídico, né? Eu fiz o contato com você depois que você publicou no Twitter uma condenação por conta de uma publicação que você fez daquela juíza de Minas Gerais, eu acho, né, que passeou no shopping com um sorvete, né, com a máscara baixada, ensinando as pessoas como burlar as restrições para lugares fechados, né? E imagino que esse não seja o único processo que você deve ter acumulado ao longo da carreira, mas teve recentemente o caso também do nosso colega que estava na Folha de São Paulo, que foi condenado pelo Gilmar Mendes por conta do livro Rubens Valente. Operação Banqueiro, o Rubens Valente. Eu fiz uma entrevista com ele também recentemente, e isso está acontecendo em vários lugares, né? Você e o caso do Leandro são dois exemplos apenas. Você chegou a fazer alguma reflexão sobre esse assédio jurídico que acontece sobre os jornalistas? Porque uma coisa é processar a empresa, Folha de São Paulo, Globo, os caras têm dinheiro para pagar advogado. Outra é quando fulaniza e vai em cima do profissional, que muitas vezes é um funcionário, vive do salário dele e não tem condições de arcar com curso de advogado e tal. Você já chegou a fazer uma reflexão? Isso é uma tendência, porque você falar mal do judiciário, falar mal, né? Você investigar, apurar e expor eventuais malfeitos de integrantes do judiciário é uma encrenca. Então as empresas preferem não entrar, porque tem ações, várias questões, né? Eu trabalhei num lugar, inclusive, que o editor de política foi demitido, porque a editoria publicou lá um material sobre ministros do STJ, que bandidos estavam citando nomes de ministros como se estivessem vendendo sentença, investigação da Polícia Federal, quebra de sigilo, de grampo, e o jornal no dia seguinte parou de publicar o material e demitiu o editor de política, né, para ficar bem teve que entregar uma cabeça para ficar bem lá com o STJ. Você percebe que isso é uma tendência, é algo que vai se agravar? E qual o dano disso para o jornalismo? O que eu tenho percebido é que tem, de fato, né, um movimento de assédio judicial mesmo contra jornalistas, né? A gente tem perdido processos aí que não se perderia anos atrás. E isso está acontecendo no mundo todo, em vários outros países está se discutindo muito isso. Em Portugal, Espanha e Itália são países que eu vejo que estão discutindo isso, debatendo isso publicamente, entre sindicatos, entre entidades de classe, né? E eu acho que no Brasil a gente tem que ter uma mudança, principalmente legislativa, a partir do ano que vem, e eu tenho falado isso em todos os lugares, né? Que me dão a chance de falar. Os deputados e senadores que forem eleitos no ano que vem precisam prestar muita atenção nisso. Primeiro, a gente tem que debater seriamente a questão da regulamentação dos meios de comunicação, inclusive na internet, né? Inclusive a relação com as plataformas e tal. Isso tem que ter regulamentação, tem que todos os setores. Importante registrar que isso nada tem a ver com censura. Não, nada tem a ver. Nada tem a ver. Eu já vi gente na CNN, repórter na CNN, falando que a censura é uma desonestidade intelectual impressionante. Carlos, eu tenho uma preguiça de debater nesse tom, assim, de só tirar meu cachorro. Porque, assim, bicho, às vezes eu vejo um repórter assalariado tomando dor de patrão, dono de empresa, sabe? Regulamentação existe em qualquer setor da economia. Todos os setores precisam ser regulamentados. Senão, a operadora de telefonia ia instalar uma antena de celular 4G na cabeça do Cristo Redentor. Por que não pode? Porque tem um regulamento que diz que ali você não pode botar uma antena. Senão o meu vizinho aqui ia comprar um perfurador de solo e ia ficar procurando petróleo no meu quintal. Por que ele não pode fazer isso? Porque o setor de petróleo é regulamentado. Aí o setor de comunicação é o único que não pode ser regulamentado. O setor ultraliberal da economia é o setor que beneficia meia dúzia de pessoas, que são as donas dos grandes meios de comunicação no Brasil,
e beneficia as plataformas, que são as grandes plataformas, né? Que são as grandes agências de publicidade do mundo, na verdade, né? Meta e Google. Então, assim, isso é um primeiro debate. Que tem que ser Lembrando feito. que os Estados Unidos, um modelo que o pessoal adora citar, existe regulamentação da mídia, né? Óbvio, E óbvio, foi o que ajudou a aumentar o surgimento de produtoras de vídeo, de veículos de comunicação. Isso, na verdade, foi bom para o mercado. Aí, só para aproximar da realidade das pessoas aqui, vamos pegar o exemplo da Rede Globo, né? As organizações Globo. Regulação da mídia seria chegar para a família Marinho e dizer: família Marinho, aí no Rio de Janeiro, onde você está aqui no Rio de Janeiro, vocês querem ter a TV Globo, o Jornal Globo ou a Rádio CBN? Escolham um. Ah, eu quero a TV Globo. Tudo bem. São Paulo, você vai querer, então, o jornal ou a rádio? Que a TV você já tem no Rio. Então, e por aí vai. Isso vale para outros meios de comunicação, porque você pega... E aí até uma questão também que eu queria te ouvir. Você pega os jornalistas, né? Esses colunistas, pessoal famoso, eles estão 7 da manhã na CBN, fazem entradas ao longo da programação, estão nos programas na hora do almoço, depois vão para programas à tarde na Globo News, e Jornal das 6 e Jornal das 10. Eu fico vendo ali, caramba, isso aqui é praticamente trabalho escravo, né? Porque o cara está o dia inteiro indo de um programa para o outro, e eu fico imaginando assim, qual é o dano para o jornalismo, porque esse cara não tem mais como apurar nada. Ele É. está... Quem não conhece como é TV, tem uma logística ali, você tem que se preparar antes, tem maquiagem, posição de câmera, teste de áudio, e tal, o cara fica no intervalo entre uma aparição e outra com o celular, é comum os repórteres ali, né? Não, inclusive eu recebi uma mensagem agora aqui, quer dizer, que apuração é essa? Na verdade, eles viraram setoristas de Twitter e entrevistadores de release. Você liga para o ministro Ciro lá no Palácio do Planalto, ele fala uma coisa, ó, acabei de falar com o ministro aqui, ele falou isso, mas não tem contestação, não tem contextualização. Eu acho que o dano desse tipo de cobertura para a sociedade é enorme, né? Não sei o que você pensa sobre isso, queria te ouvir. Eu acho que sim, para os colegas, para a sociedade, para todo mundo, e fora que é pouco plural, né? Você acaba ouvindo as mesmas vozes durante 10 horas por dia, todos os dias, né? O mesmo viés, a mesma opinião, e aqui não julgando se a opinião está correta ou não. Imagina as pessoas ficarem me ouvindo 10 horas por dia, as pessoas me ouvem 1 hora por dia, tá bom já, né? Imagina se eu estou 10 horas por dia falando, de manhã na rádio, de tarde na televisão, é coluna no jornal, acaba virando aquilo ali, é sempre aquela opinião, é sempre daquele jeito, é sempre aquele viés, né? Então isso realmente é uma questão. E uma outra questão, para a gente encerrar esse assunto específico, que eu acho importante também, é o seguinte: a gente tem que debater legislação para proteger jornalistas, porque a gente teve a perda da legislação da lei de imprensa, que ruim que era, ficou talvez pior sem nenhuma, né? E legislações específicas. Por exemplo, na Itália, um juiz não pode fazer um processo civil contra alguém na comarca onde ele atua. É proibido. Ele tem uma regra. Se você é um juiz e atua na comarca aqui, essa comarca aqui, você tem que fazer um processo, bater o seu carro, discutir um supermercado, sei lá, processo civil desse. Bateu boca na internet com alguém. Quer processar o cidadão? Você, como juiz, tem que processar numa outra comarca que não seja a que você atua e nenhuma que você já tenha atuado na sua carreira. Então você tem regras para isso. Porque ninguém nasce juiz. A pessoa escolheu ser juiz. Então, quando você escolhe uma carreira pública, você sabe que aquilo tem coisas pró e contra. Então, você vai ter perda de direitos? Vai. Claro que sim. Quando a gente fala em perda de direitos, parece que todos os direitos são todos para todo mundo. Primeiro, que na prática não é assim. E segundo, que, por exemplo, eu tenho direito à inviolabilidade do meu salário enquanto funcionário público, funcionário privado. Enquanto funcionário público, não. Ah, então o funcionário público tem perda de direitos em relação à privacidade do seu salário? Tem. Se você não quer liberar o seu salário para a sociedade, vai trabalhar na iniciativa privada. A escolha é sua, ninguém está O obrigando seu você. salário é pago pela sociedade, ela tem o Quem direito de paga o saber onde o salário, dinheiro dela está sendo empregado. exatamente. Então, há regras para isso. Então, o que aconteceu comigo? Uma juíza me processou na comarca de Unai, no interior de Minas Gerais, que é, por acaso, o lugar onde ela trabalha.
Eu fui julgado pelos colegas de plantão dela. Se você botar o nome dela na internet, o nome do juiz que me condenou, você vai ver que eles trabalham juntos. Qual é onde está o meu direito de defesa? Foi para o espaço. É tudo segundo a regra? Aparentemente, sim. Eu E fui você foi julgado condenado porque você ofendeu a juíza? O por que que você pela fez? internet, um bate-boca de internet. E aí foi para a Câmara Recursal, 2 juízes deram a favor dela, um deu a favor, me deu razão. Um bate-boca de internet. Se você pegar os tweets dessa juíza, quando ela fala sobre ministros do Supremo, você vai achar que o que eu falei para ela é a coisa da Cinderela. Assim, ó, mas é num nível, um baixo nível, que assim, ó, é inacreditável que a gente esteja pagando o salário dessa cidadã para ser nossa representante no judiciário. Tá lá, usou a comarca onde atua para me tomar quase R$ 8.000. Eu acho que isso tem que ser revisto em termos de legislação. A gente tem E que nesse seu legislar. caso, cabe recurso ainda ou já Não, acabou? aí outra questão legislativa, que eu acho que a próxima legislatura tem que se debruçar sobre isso. Tem uma outra questão legislativa. Jornalistas não deveriam ser processados por conta de atos que cometem no seu ofício, ou seja, processados por conta de cometer jornalismo, em tribunais especiais de pequenas causas, porque isso limita o nosso direito de defesa. Eu, enquanto jornalista, eu estou investido de uma liberdade, de um direito que a Constituição me dá, a liberdade de imprensa. E eu estou no pleno do meu ofício, eu estou trabalhando aqui. Se você se sentiu ofendido, por exemplo, porque eu, enquanto estou trabalhando, não é uma discussão no trânsito, não é uma bate-boca na praça. Eu estou aqui trabalhando como jornalista, estou lá no meu Twitter. Lá eu estou sendo jornalista, trabalhando como jornalista. Ali aquilo é uma ferramenta do meu ofício. Se você se sentiu ofendido por algo nessa seara e você quiser me processar por calúnia, difamação, etc e tal, tudo bem. Não é isso que está em questão. Né? A questão é, você tem que seguir o rito da justiça civil normal, porque você está atacando um direito constitucional. Não é uma legislação infraconstitucional específica e tal. Não. Eu vou me defender como jornalista segurando a Constituição na mão. Então eu tenho que ter o direito de defesa de poder, se eu conseguir, com o meu caso, levar o caso até as instâncias superiores, até o STF, se for necessário. Quando eu, como jornalista, sou processado, por exemplo, por essa juíza, né, apelidada de juíza sorvetão, inclusive pela internet, né? Quando eu sou processado por essa juíza num tribunal de especial, que é antigo tribunal de pequenas causas, o que acontece? Se eu sou condenado na primeira instância, eu só tenho a turma recursal para recorrer, na mesma comarca. E aí acabou. Eu não posso subir o processo, eu não posso contestar no TJ, eu não posso subir para os tribunais superiores. Então, isso ataca frontalmente o meu direito constitucional de expressão e comunicação. Então, isso é uma outra coisa que tem que ser legislada nos próximos anos. Barrar o tribunal especial, esses tribunais de pequenas causas, Carlos, eles são feitos para, cara, pô, você comprou esse óculos e o óculos chegou quebrado, aí o cara não quer devolver. Porra, bicho, aí você vai lá, tudo bem, é para isso, entendeu? Custou R$ 600. Comprou uma bicicleta, como aconteceu comigo uns anos atrás, comprei uma bicicleta, veio sem um banco. Não mandaram o banco. Porra, tive que ir lá processar, sei lá, eu submarino, o que era, para me mandar um banco de R$ 60 na época. Esses tribunais são para isso. Comprou um liquidificador quebrado, pagou o dentista sumiu, sei lá, eu. Não para proteger gente que vai usar isso como um recurso para limitar a sua defesa. Então, acho que a gente tem que ficar muito de olho nos tempos futuros, porque eu não acho também que com a queda desse governo militar que a gente tem hoje aí na eleição, as coisas vão magicamente ser maravilhosas, porque essas juízas sorvetões, elas vão seguir por aí, entendeu? Claro, elas não são produto desse governo, são produto de outras coisas, né? Exato. Agora, Leandro, a gente está chegando perto do fim aqui, queria fazer uma última pergunta que tem a ver com o livro que você já lançou e eu ouvi aí na sua live que você está produzindo aqui. Deixa eu só tirar aqui, vou botar um outro aqui para a imagem. Estou aprendendo também a usar essas coisas aqui, peraí. Tem que achar aqui primeiro um e-book, né? Mas primeiro eu quero mostrar este aqui, peraí. Aqui, Windows. Aí,
Esse é o livro que você lançou em 2016, não é isso? Cosa Isso. Nostra no Brasil, pela Companhia das Letras, a história do mafioso que derrubou um império. Eu queria que você falasse um pouquinho a história desse livro. Você estava morando na Itália e teve a ideia de fazer isso e juntar com o Brasil. E nesse book eu ouvi na sua live você dizendo que, eu até anotei aqui, o e-book é Como a Máfia Italiana Cosa Nostra inspirou e influenciou as milícias no Rio de Janeiro. Eu falei, caramba, eu não estava muito ligado nisso. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso. A máfia italiana, eu sempre achei que as milícias tivessem uma origem aqui no Brasil, lá nos anos 70, aqueles Capitão Guimarães, aqueles militares que já estavam envolvidos com o mundo do crime, acabaram saindo ou sendo expulsos do exército e aí assumiram realmente essa função aí. Hoje temos as milícias como a gente conhece em Rio das Pedras, né? Com altas conexões aí na República. Mas fala um pouquinho, então, esse livro, como é que você teve a ideia? Você teve que vir fugido depois para o Brasil. Eu lembro que você tem um autor italiano também que você cita, tem o 000, eu tenho os livros aqui, não li ainda. Você citou aí nos seus textos. É um cara que vive protegido também, né? Tá jurado de morte, não pode aparecer. Você teve que vir fugido para o Brasil. Como é que foi a ideia desse livro e como é que essa história da máfia se relaciona com as milícias no Brasil? Esse não tive que vir fugido para o Brasil, não. Ainda bem. Esse livro eu publiquei, eu já não morava mais lá, né? Eu acabei voltando para a Itália para fazer pesquisa, fui para Sicília, né? Fui para Palermo, fui para Corleone, que muita gente não sabe, mas é uma cidade para além de ser o Dom Corleone, né? Corleone é uma cidade no interior da Sicília, né? No sul da Itália, que tem um centro de pesquisa antimáfia bem importante. E fui buscar documentação lá também, né? Documentação do Maxi Processo, que é o grande processo contra os mafiosos italianos dos anos 80, 90 ali, né? Que acabou condenando 300 e poucos mafiosos à cadeia na época. E essa condenação se deve a um delator, que é o Tommaso Buscetta, né? Sim. Então, o Tommaso, esse meu livro, ele é uma biografia, uma parte biográfica da vida do Tommaso, né? Que foi preso no Brasil, né? Ele fugiu da Itália e tal e foi preso. Ele Isso. morou Ele muitos esteve anos aqui, 3 né? vezes. Ele veio para cá nos anos 50, depois ele veio para cá de novo. Opa, deu uma travada de novo aí. Está sobre isso. Deu uma travada aí. Fala, só Voltamos? repete aí que ele viveu aqui 3 vezes, né? Primeiro nos anos 50. Depois, ele viveu no Brasil durante 3 períodos, né? Anos 50, 70 e 80. E a passagem dele por aqui. Logo que eu voltei ao Brasil, eu acho que acredito que foi em 2013, se eu não me engano, que a ex-presidente Dilma, a ex-presidenta Dilma, né? Ela assinou a papelada toda para liberar os arquivos da ditadura militar, que ainda estavam em sigilo no Brasil, né? Então eu corri para pegar esses arquivos, principalmente os arquivos que estavam na Biblioteca Nacional, né, em Brasília, e os arquivos do DOPS em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. E ali tinha todas as prisões do Tommaso, todas as prisões de um grupo de franceses que eram mercenários aliados aos nazistas na França durante a guerra, que depois acabaram fugindo para a América Latina, vieram parar aqui no Brasil, né? O Tommaso se associa a essa galera toda num esquema internacional de tráfico de heroína. Então, esse livro conta essa história, né? A história das prisões dele, tudo aqui no Brasil, né? E aí agora, para esse ano, eu vou fazer vai ser esse da Companhia das Letras é um livro em papel mesmo, né? Lançado em 2016. Agora, esse ano, possivelmente no próximo mês, agora eu vou lançar um e-book, que é um livro curto, um livro de leitura breve, assim mesmo. É um livro de contexto, puxando um pouco mais esse fio, mostrando como a Cosa Nostra influenciou a estrutura do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro e como isso foi da milícia, né? Então, tem um personagem específico italiano que vem para o Brasil, que é recepcionado aqui pelo Castor de Andrade, né? E esse personagem que ensina para o Castor como a máfia italiana se organizava. E a máfia italiana aprendeu a se organizar com a máfia americana, na verdade, né? Foram
os sicilianos que migraram para Nova York, que conseguiram organizar a máfia de Nova York, que depois retornam para Sicília nos anos 50 e 60 e ensinam os sicilianos a se organizarem, porque estava tendo muita disputa interna na máfia, na Itália, né? Naquele imediato pós-guerra ali, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem a famosa cúpula do Jogo do Bicho, né? Cúpula é o nome da cúpula mafiosa. O nome é exatamente o mesmo, inclusive, cúpula, né? Os americanos chamavam de commission, né? Os italianos chamavam de commissione, que foi uma tradução, né, da commission, mas os sicilianos mais intimamente, digamos assim, em vez de chamar de commissione, chamavam de cúpula, né? Era a cúpula da máfia. Sentava na mesa o capo de cada família mafiosa para decidir sobre assassinatos, sobre negócios, sobre territórios, sobre disputas. Então, essa lógica mafiosa, ela foi exportada para o Rio de Janeiro, para a cúpula do Jogo do Bicho. Então, o bicho se organiza em modelo mafioso específico da Cosa Nostra, né? E disso surgem as milícias. As milícias surgem de uma costela do bicho, né? Eram os antigos seguranças também, dos bicheiros, né? Policiais militares, ex-policiais militares, que acabam com muito poder de fogo, né? E aí, obviamente, com alguns assassinatos, algumas mortes de bicheiros mais antigos e principalmente. Escritório do crime, né? Vai evoluindo. Exatamente, aí vai chegando nisso. Então, esse livro de leitura breve que eu lanço esse ano, que vai ser só um e-book, né? E possivelmente eu não vou vender. Então, quem quiser ter acesso a esse livro tem que correr lá para o meu Apoia-se, para apoiar no Apoia-se, Ó, né? As pessoas lá, né? Então, quem quiser, apoia-se, né? Lá tem meu nomezinho lá no site deles lá. E aí, quem contribui lá com R$ 25 por mês, assim que o livro estiver pronto, vai receber esse livro. Eu não tenho intenção de pô, que botar à legal. venda. Legal, legal, legal. Bom, muito bem, Leandro. Muitas coisas ainda para a gente falar, nem arranhamos aqui a superfície, então já Pois é. quero deixar um convite em aberto aqui para a hora que você tiver mais uma novidade bombástica aí, para a gente trocar essas ideias sobre o jornalismo, que é sempre importante. Eu faço muitas críticas ao jornalismo no Twitter, né? Às vezes alguns colegas, você está aí de bedel da imprensa. Não é bedel, é que eu estou insatisfeito com a cobertura. A própria criação do podcast foi isso, né? Que eu não conseguia ler, escutar e assistir sobre temas que me interessavam. E quando tinha, era com outro viés, ou não dava tempo e tal, né? Uhum. E eu não sou contra a Folha, não sou contra o Estadão, contra o Globo, eu quero só que eles melhorem, né? Não sei se vão melhorar, mas, enfim, é um tema muito complexo que a gente volte a conversar sobre isso, porque enquanto a gente não começar a falar, né, somos muito corporativistas, né? A gente se protege o tempo todo, assim como as categorias judiciário, médicos e tal, mas acho que algumas coisas estão passando dos limites aí ultimamente, né? Então, está bem desagradável. Então, eu desejo sucesso nessa nova empreitada, sou fã, vou acompanhar o seu trabalho aqui e te agradeço pela entrevista. Valeu, obrigado, querido, obrigado pelo convite e vai ser um prazer a gente seguir esse papo aí. A gente tem que falar mesmo e até porque para falar da gente, jornalistas independentes, muita gente não fecha a boca, né? Então, É, xinga exatamente. trocado não dói, né? Exatamente. Valeu. Valeu.